Bem-vindos ao Minuto Geo. E hoje vamos continuar conversando um pouquinho sobre topografia. A gente vai falar um pouco sobre formas de representar a superfície terrestre. E uma delas, a mais usual hoje, é a do sistema de Mercator, sistema UTM. Todo mundo já teve contato com o mapa, seja na época da escola, seja no aplicativo de celular de localização, ou ainda aquele mapa impresso, vistoso, bonito. A gente tem tudo isso daí e a gente sabe que é um grafismo. Como que a gente consegue saber que aquele local está naquele lugar mesmo? Quais são as formas ou quais são os cálculos que levaram à ocupação através de uma representação gráfica? Então entra o tal do sistema de projeção, que hoje é o tal da projeção UTM, Universal Transversa de Mercator. Mercator ele era um matemático, geógrafo, cartógrafo do século XV. Ele que foi o desenvolvedor, idealizador dessa proposta, onde ele pegaria a superfície terrestre e tentaria colocar ela dentro de um cilindro. Basicamente essa que foi a ideia. Tem a tangência, ou seja, ele está próximo à folha que ele corta, não sofre nenhum tipo de deformação. Nós formos da zona de encontro do papel com a representação da Terra, né, com a área da superfície, mais deformidade temos. Ou seja, altas latitudes, indo para o polo norte ou indo para o polo sul, mais fácil, maior deformação, seja no formato, seja no tamanho, inclusive na área. Por isso, quando a gente pega o mapa mundi, a gente vê a Groenlândia gigantesco, a gente vê lá embaixo a Antártida imensa. A gente tem a impressão, nossa, como tudo é muito grande. Isso é uma característica desse tipo de representação. Até tem um livro interessante, quem tiver interesse, procura aí. A geografia serve, em primeiro lugar, para se fazer a guerra. Autor Yves Lacoste. Fica a dica para vocês. E então, partindo dessa premissa, entrando nesse sistema de projeção, onde utiliza-se o sistema de coordenadas UTM, a gente tem algumas características. Primeira grande característica é o seguinte. A gente tem a Terra, uma esfera, ou o geóide que nós já vimos, e ele é fatiado em 60 partes iguais. Vou fazer aqui um parênteses, vamos tentar deixar mais didático. Conhece tangerina? Já comeu alguma delas? Ela não é formada por vários gominhos, todos iguais, um do lado do outro, e quando nós juntamos eles formam a tangerina no total? Pensa que é mais ou menos algo parecido. A gente tem os gomos, que aqui na cartografia a gente chama de fuso, né? O fuso UTM ou a zona UTM, e eles têm características idênticas. A gente já sabe que a Terra ela foi fatiada em 60 porções. Cada porção tem 6 graus, ou seja, 360 graus, que é a totalidade de uma esfera. Dentro do meu fuso, eu tenho uma abrangência. Então, a linha do Equador, a gente separa hemisfério norte e hemisfério sul. Então, a linha do Equador é quem faz essa separação para a gente. Para o hemisfério norte, a gente tem um alcance máximo em latitude e um alcance máximo no hemisfério sul em latitude, ou seja, acima disso, esse sistema de projeção não surte efeito, porque ele aumenta demais distorção. Vale para o Brasil isso? Não, a gente está dentro desse limite, do 0 até os 80 graus. Trazendo agora as configurações do fuso, o que a gente tem? Inclusive aparece aqui em cima do lado. O início dele a 200 mil metros, o meio, que a gente chama de meridiano central, 500 mil metros, e a borda a leste, 800 mil metros. Todos os fusos são idênticos. Por isso que eu dei o exemplo da tangerina. Cada gomo é idêntico. O que varia? O meridiano central, é ele quem nos dá a localização. Então se você pega uma carta, aquelas antigas do IBGE, ou você pega um mapa e aparece lá embaixo, fuso 22, fuso 23, fuso 24, se refere a qual pedaço do seu gomo de tangerina você está, ou seja, qual porção da zona UTM nós estamos localizados. Então, diante dessa representatividade do sistema cartográfico, é importante nós conhecermos quais são as suas definições, suas padronizações e, principalmente, a configuração. Entendendo um pouco desses elementos, se torna mais fácil e minimiza os equívocos que podem acontecer em campo. Quais são os principais problemas encontrados? Fui levantar em campo, adotei uma zona errada, ou seja, eu tive um deslocamento de 600 km. E o porquê 600 km? Cada grau do meu fuso equivale a 100 km. Eu tenho 6 graus, 600 km, e a gente sabe que eles são iguais. Então, se eu tinha a coordenada A no fuso 22, eu vou ter a mesma coordenada A no fuso 23.
Basicamente eu andei um fuso inteiro, que é essa amplitude dele. E outra questão, para quem está abaixo da linha do Equador, a gente tem começando em 10 milhões e descendo, ele vai regredindo. Ele vai em ordem decrescente ao sul. Para quem está acima da linha do Equador, o Brasil é tão grande que a gente tem esses dois cenários. Parte do zero e, à medida que vai subindo ao Polo Norte, a gente tem uma crescente dos números. Vocês vão perceber que aqui ao nosso lado tem essas exemplificações. Então, de forma geral, muito resumido, o fuso UTM, que é uma forma de representação da Terra, ele está aí justamente para possibilitar trazer grandes extensões em pequenas superfícies, que é um dos grandes desafios que nós, profissionais da área, temos. Essa representação de forma mais fidedigna possível e que tenta minimizar erros. Se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, me avisa, coloque nos comentários. Gostou? Dá o joinha. Tem interesse em assistir nossos próximos vídeos? Ative o sino e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima.